terceira série, tudo bem? Nós estamos aqui hoje para mais uma aula e hoje nós vamos falar sobre pop art. E se liga nesse conteúdo porque ele também é um conteúdo do Enem, isso mesmo. Gente, a pop art é um movimento artístico que se caracteriza, pela reprodução de temas relacionados ao consumo, à publicidade e ao estilo de vida americano, né? O American Way of Life. Porém, ele não surgiu nos Estados Unidos, surgiu lá na Europa. E esse termo, em inglês, significa arte popular e surgiu durante mais ou menos ali a segunda metade da década de 50, na Inglaterra. A expressão foi criada pelo crítico Lawrence Alloway durante um encontro de um grupo de artistas chamado Grupo Independente. Depois difundiu-se para os Estados Unidos, mais especificamente em Nova York. A pop art, gente, ela não deve ser considerada um fenômeno de cultura popular, apesar, claro, de estar relacionado a ela, mas uma interpretação feita pelos seus artistas da cultura dita popular e de massa, a cultura do consumo, né? Uma arte para ser reproduzida em grande escala e ser consumida pelas grandes massas. Esse fenômeno artístico baseou-se em grande parte no estilo das massas, como eu já falei para vocês. O movimento influenciou muito, gente, o grafismo, o desenho de moda, a televisão, as revistas, e é por causa da televisão, né, que tem o seu advento aí na década de 50, onde reproduz uma infinidade de programas, de propagandas de produtos. E as revistas também trazem isso dentro delas, com imagens coloridas, moda, muitos filmes sendo produzidos neste período. Um dos principais artistas, né, e talvez o principal porque é o fundador da pop art, chama-se Richard Hamilton. Richard Hamilton, gente, foi um importante artista plástico britânico da pop art. Inclusive, como eu já falei, ele é considerado precursor deste movimento. Ele atuou também como fotógrafo, artista gráfico e também era gravurista. É considerado um dos mais influentes artistas plásticos britânicos do século XX. Algumas características e aí algumas informações sobre o Richard Hamilton. No início da carreira dele, ele foi muito influenciado lá pelas vanguardas europeias, que nós já falamos aqui algumas aulas atrás, principalmente pelo futurismo e pelo cubismo, mas ele também tinha uma grande influência de Paul Cézanne, grande artista pós-impressionista lá do final do século XIX. Ele misturou em suas composições, né, pinturas, colagens, gravuras e também algumas fotomontagens, além de uma infinidade de recursos gráficos. Eu gostaria que vocês me acompanhassem aqui na próxima tela, porque nós vamos ver a primeira obra do Richard Hamilton. Mas antes eu gostaria de falar um pouquinho sobre o grupo dos independentes, tá? O grupo independente, estabelecido em Londres no ano de 1952, é considerado o precursor do movimento da pop art. Além de Richard Hamilton, nós também temos Eduardo Luigi Palozzi e o Peter Blake, também eram artistas que integravam este grupo. A obra que vocês estão vendo aqui ao lado é uma colagem que se chama O que exatamente torna os lares de hoje tão diferentes e tão atraentes? É de 1956 e é do Richard Hamilton. Essa obra, ela tem uma interpretação assim quase como se fosse Adão e Eva no paraíso, mas Adão e Eva no paraíso do consumo, daquilo que as pessoas gostariam de ter dentro dos seus lares. E seguindo mais adiante, nós temos mais obras aqui nesta tela do Richard Hamilton. Esta primeira que está relacionada à moda, chama-se Fashion Plate ou placa de arte. E a segunda obra, que também é uma colagem, se chama Interior, que mostra um pouco mais dos interiores das casas das famílias americanas, ok?
A seguir, nós vamos falar um pouco sobre o Andy Warhol, outro grande artista da pop art. O Andy Warhol, gente, foi um pintor e cineasta americano. Sim, cineasta, ele produziu vários filmes nesse período. Um importante artista da pop art, talvez um dos mais famosos. Lembrado por suas pinturas das latas das sopas Campbell. Andy Warhol nasceu em Pittsburgh, na Pensilvânia, nos Estados Unidos. E ele foi primeiramente registrado como Andrew Warhol, mas depois artisticamente mudou o seu nome para Andy Warhol. E agora nós vamos ver algumas obras de arte dele. Me acompanhem aqui nesse slide. A primeira que nós vamos ver é a sopa Campbell. Sopas Campbell eram umas sopas de verdade enlatadas. E aí o Andy Warhol observou que várias pessoas estavam, se destacando já com trabalhos na pop art e ele queria fazer algo diferente. Então, o que é que ele fez? Ele pintou as latas de sopa Campbell. E elas são 32 latas diferentes, com os 32 sabores. Primeiramente, o Andy Warhol colocou uma ao lado da outra, mas como ficou muito grande, no espaço, não havia espaço para elas serem colocadas uma ao lado da outra, ele resolveu agrupá-las como se fosse uma grande tela. E seguindo adiante, falando um pouco mais do Andy Warhol, nós temos a obra de arte dele de 1963 que chama-se Coca-Cola, tá? Ele também representou a impessoalidade, gente, da época dos objetos, onde ele diz o quê? Que cada pessoa ou qualquer pessoa pode ter aquele objeto, por isso a impessoalidade, Então ele relata em algumas dos seus depoimentos, ele diz que ele diz em suas declarações que o produto é tão popular que é capaz de estar presente nas mãos e no gosto de pessoas completamente diferentes, desde um mendigo até um político, até uma rainha ou até um presidente. Então, por aí passa a impessoalidade, Não é feita para um tipo específico de pessoa ou uma classe social, e sim para todas as pessoas. E dando continuidade, eu vou falar para vocês de uma obra de arte muito famosa dele, que é Marilyn Monroe. Assim como esta atriz, ele representou vários outros personagens dos cinemas, cantores, tudo que era popular, Andy Warhol se interessava. Então, eu quero que vocês observem aqui comigo no slide essa tela. A primeira série que vocês estão vendo, que é a atriz toda colorida, linda e bonita, representa a vivacidade, o glamour que ela tinha. Já a segunda obra que vocês estão vendo, que é em preto e branco, dizem que teria sido produzida após a morte da artista em 1962. São reproduções que o Andy Warhol coloca aqui nessa obra de arte. Seguindo adiante, gente, nós vamos falar sobre um outro artista muito bacana chamado Roy Lichtenstein. Ele vai um pouquinho além, gente. Ele trabalha já os quadrinhos, baseados em histórias em quadrinhos. Seus trabalhos são todos têm esse ponto de referência. Acompanha comigo aqui na tela, tá? Roy Lichtenstein, gente, foi um pintor norte-americano da pop art, conhecido por seus quadrinhos pintados em enormes telas, onde os textos se integram à pintura. Roy Lichtenstein nasceu em Nova York, nos Estados Unidos, lá no ano de 1923, e na adolescência ele já frequentava diversos clubes de jazz, o que o levou a pintar retratos também de músicos tocando seus instrumentos. Aqui nós vemos uma tela pintada por ele que se chama Look Mickey, de 1961, tá bom? Me acompanhem ainda aqui na tela, nós temos também a obra de arte In the Car, de 1963. Essa pintura ela foi feita com base na série de quadrinhos de setembro de 1961, da edição 78. A pintura fazia parte da segunda exposição individual do Lichtenstein, na Galeria Leo Castelli, em 28 de setembro a 24 de outubro de 1963, tá? Muita informação, minha gente. E, seguindo adiante, nós temos talvez
uma das principais obras de arte do Andy Warhol, que se chama Rum, né? É uma pintura de 1963, executada pelo artista norte-americano. Aí vocês vão observar comigo aqui na tela que do lado direito nós temos um avião, né? Nós temos o quadrinho original na miniatura aqui que vocês podem observar na tela. Nós temos o quadrinho original e nós temos a obra do Roy Lichtenstein. Então, pessoal, ele coloca aqui um avião disparando um míssil e ele, né, faz aquele som rum, que traduzido para o português seria assim, tsim, cabum, né, explodindo tudo aí. É uma brincadeira, mas é verdade, essa é a representação do som, tá? E aí, gente, agora nós vamos fazer uma atividade, vamos ver se vocês aí se ligaram em tudo que a gente falou sobre a pop art, movimento que dá ênfase ao consumo, à produção de massa. Por quê? Porque dava dinheiro, porque vendia muito, né? Então agora aqui eu quero que vocês me acompanhem na tela, nós temos uma atividade. Nessa questão, nós falamos assim, que o Andy Warhol, conhecido artista norte-americano, destaca-se pelas criações que mostram valores da sociedade de consumo, principalmente o uso da repetição. Esses traços estão presentes, por exemplo, na obra que retrata as latas de sopa Campbell, que a gente viu lá, né, nos primeiros slides. Aí eu quero que vocês me digam o seguinte, destas telas que nós estamos vendo aqui, além das sopas Campbell, né, quais destas daqui também seriam do Andy Warhol? Nós temos a obra Rum, temos a obra Coca-Cola, de 1963, temos a obra Elvis Triplo e também temos a obra Interiores, de 1964. E aí, pessoal, quais destas obras vocês acham que também pertencem ao Andy Warhol, tá? Vou deixar um tempinho para vocês pensar, espero que vocês pesquisem um pouco, tá? E aí eu vou dizer para vocês, claro que eu não vou deixar vocês sem respostas, mas uma seria a Coca-Cola, de 1963, que está também no nosso slide, mas a outra obra é o Elvis Triplo, que também é uma reprodução do Andy Warhol. E como atividade prática para vocês fazerem aí na casa de vocês, eu estou sugerindo que vocês produzam colagens ou histórias em quadrinhos, tendo como base a pop art, gente, tá? E também estou deixando como sugestão aqui que vocês possam fazer a duplicação de imagens, assim como o Andy Warhol fazia, tá? Usando o seu celular, buscando apps que vocês possam produzir esses trabalhos. E eu deixo para vocês aqui também algumas sugestões de acesso. E só lembrando a vocês que todo este conteúdo estará na plataforma Eduque. Você vai lá ver o vídeo quantas vezes você quiser, acessa esses slides e estuda muito, gente. Se liga porque tem muita aula legal pra gente trabalhar ainda. Tchau e até a próxima!